Olá, Deus abençoe você. É uma alegria estar com vocês aqui hoje para ministrar para você uma palavra. E essa palavra é uma palavra que ela vem muito de encontro ao que muitas pessoas têm vivido. Eu quero que você abra o seu coração. Eu sei que é um assunto que talvez já até esteja um pouco esgotado nesse tempo, mas eu realmente sinto necessidade de falar sobre ele. O título que eu coloquei sobre essa palavra é Vencedores sobre o Espírito do Medo. E é tão importante nós aprendermos as verdades da palavra a respeito desse assunto. E eu quero começar lendo com você o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E esse texto diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui está a minha ênfase, que não têm esperança. Nós que cremos em Cristo Jesus, nós nunca podemos esquecer de uma ênfase, que a nossa vida não é apenas aqui nessa terra. Tem um vídeo que circulou aí na internet do pastor Emílio, meu pastor, e já com 84 anos, eles perguntaram para ele sobre alguma lição de vida, e ele disse o seguinte, aos 84 anos: eu sou jovem demais para alguém que vai viver uma eternidade. E essa é a realidade. Nós não vamos para a eternidade, nós já estamos nela. É verdade que o nosso corpo, ele vai ser semeado nessa terra, como diz 1 aos Coríntios capítulo 15, ele vai ser semeado, verdade, em desonra, em fraqueza, em vergonha, mas ele vai ressuscitar em glória. Isso é algo maravilhoso que nós temos que guardar sempre. Jesus disse aos discípulos: vós não sois deste mundo, vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Então, Jesus deixou essa ênfase tão clara para nós. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. Então, isso é algo que precisa ficar tão forte dentro dos nossos corações. O quê? Nós temos uma esperança de que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado naquele dia, quando Jesus vier para nos buscar. Aqueles que hoje dormem ressuscitarão em um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança. Nós já temos a vida eterna. Então, esse texto aqui de Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos na nossa geração. Mas esse texto me chama muita atenção. Aqui no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu assisti uma palestra do fundador da Apple, Steve Jobs, e ele contou uma história de que ele teve câncer, né? E quando ele recebeu a notícia de que ele estava com câncer no pâncreas, o médico disse para ele que ele teria muito pouco tempo de vida, um tempo muito curto de vida. E ele falou que ele começou a pensar sobre a vida naquele tempo. E ele disse que ele sempre teve uma frase que marcou muito ele, que é o seguinte, a frase que marcou muito ele quando ele ainda era bem jovenzinho é o seguinte: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você com certeza vai estar certo. Porque o último dia vai chegar para todo mundo. Mas ele disse que esse pensamento era muito teórico assim na cabeça dele, até que ele teve essa notícia de que ele estava com aquele câncer no pâncreas, né? E agora ele tinha que encarar a morte de frente. E ele falou uma frase tão engraçada nessa palestra dele. Foi uma palestra que ele fez, eu acho que em Stanford, se eu não me engano. E ele falou o seguinte: ninguém quer morrer. E ele fala: nem mesmo as pessoas que querem ir para o céu querem morrer para ir para o céu. E é muito verdade isso na vida de muitas pessoas, né? Então todo mundo fala: eu quero ir para o céu, mas hoje não. Um dia. Então, é muito interessante porque talvez muitos de nós
pensamos na morte apenas como uma possibilidade muito distante, durante muito tempo na nossa vida. A morte foi apenas uma teoria muito distante. Mas nesse tempo da pandemia, muitos de nós estamos enfrentando a possibilidade da morte de uma maneira muito mais próxima. Então, talvez muitos de nós, quando lemos Salmo 23, verso 4, foi algo tão teórico: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Talvez isso foi muito teórico, talvez por muitos dias, mas agora isso é tão real, porque muitos de nós estão se sentindo assim, andando no vale da sombra da morte, com os nossos pais no vale da sombra da morte, os nossos filhos. Eu, por exemplo, que tenho 3 filhos biológicos nascidos, é tão complicado quando nós pensamos na possibilidade de ver os nossos filhos andando no vale da sombra da morte. Muitos de nós estamos encarando isso agora muito de frente. E como nós estamos encarando? O salmista era uma pessoa que vivia em um contexto onde a guerra era muito comum. E o vale da sombra da morte, naquela época que ele vivia, era um vale sangrento, era um vale horroroso, era um vale banhado de sangue. Eles sabiam o que era o horror da guerra. Mas ainda assim, ele está falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum por quê? Porque eu sou corajoso? Porque eu sou valentão? Não. Não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Essa é outra parte da fé que você não pode esquecer. O Senhor está contigo. Se você é nascido de novo pela fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então nós nunca podemos esquecer dessa realidade. O Senhor está conosco. José passou pelas dificuldades da vida no Egito. José ali foi preso. José foi colocado naquele cárcere injustamente. Mas em todos os lugares onde José chegava, ele prosperava, porque sempre tem essa frase acompanhando a vida de José: o Senhor estava com José. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. E é por isso que nós não precisamos temer. Existe uma visão muito radical bíblica que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Leia comigo aí, Filipenses capítulo 1, verso 21. Está escrito assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo era uma pessoa que ele dizia: eu prefiro muito mais estar com Cristo. Mas agora eu estou aqui com vocês porque ele queria deixar um fruto. Ele queria pregar o evangelho e ver as pessoas sendo salvas. Então por isso ele dizia: eu quero estar na terra. Mas na verdade mesmo, a minha vontade é estar com o Senhor. O morrer para mim é lucro. Você sabe que muitas pessoas têm relacionado a bênção com o fato de não ter problemas. Mas na verdade nós vamos ver na Bíblia a bênção muito mais relacionadas ao fato de te ajudar a passar e vencer os problemas. Nós vamos ver muitas e muitas vezes, por exemplo, eu acabei de citar José. A bênção e o fato de Deus estar com ele não foi assim uma coisa que fez com que José não fosse para o Egito, que José não fosse preso, que José... Não, ele passou por muitos problemas. Você se lembra do Senhor falando: no mundo tereis aflições? Então, a bênção de Deus sobre José não tirou José de circunstâncias
muito difíceis, mas fez com que José passasse por elas. Guarde isso no seu coração. O fato de ter a bênção de Deus não significa que você nunca vai ser posto na fornalha, mas significa que a fornalha não vai tocar você fora da vontade de Deus. Eu me lembro demais do que aconteceu com aqueles homens Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você se lembra? Porque eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Porque eles decidiram honrar ao Senhor. Eles receberam a pena de ser lançados em uma fornalha, em um forno enorme, com muito fogo. E leia comigo Daniel 3, verso 24 e 25. É tão lindo, porque eles foram lançados lá e aquela fornalha estava acesa, muito quente. Mas depois deles serem lançados lá, olha o que aconteceu. Daniel 3, 24 e 25. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então a grande questão não é você estar fora de uma situação difícil. A grande questão é quando a situação difícil vem. Você sabe que Deus está com você no meio dela. É tão legal a gente ver que Sadraque, Mesaque e Abdenego não negaram a Jesus. Não, porque Jesus não tinha vindo. Eles não negaram a sua fé em Deus. Eles não negaram o que eles criam da palavra por causa de nada, mesmo diante da morte. Você sabe que a Bíblia diz que aqueles que vencerão o acusador, quando João viu em Apocalipse aquela visão dos que venceram o acusador, lá diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então isso é uma coisa tão linda. Nós cremos em Deus em qualquer situação. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo dizendo que o Senhor não nos tem dado espírito de medo, mas Ele tem dado espírito de ousadia. Então é tão precioso você entender, existe um espírito de medo. Você que está assistindo, repita isso aí, espírito de medo. Então existe um espírito que quer amedrontar as pessoas, que quer paralisar as pessoas, que quer deixar as pessoas oprimidas. Hoje mesmo eu estava com um amigo conversando e ele estava me contando que porque essa coisa do Covid, né, estava tanta coisa, tanta notícia. E a esposa de um amigo dele, um médico, ela estava assim ficando muito em casa, não estava saindo muito e tal, e esse médico trabalhando muito, né, por causa da situação do Covid. E aí algumas pessoas notaram, né, assim, que ela estava um pouco mais afastada, mas como já está todo mundo afastado mesmo, então não deram tanta atenção. E o que aconteceu? De repente, essa mulher decidiu abandonar a família. Ela abandonou o marido, abandonou os filhos, abandonou o que tinha, foi morar sozinha. Agora, ela não fez isso para ir para farra, para curtir a vida, não. Ela fez isso por causa de uma depressão profunda. O que na verdade ela estava sentindo é que ela estava tão deprimida e não queria atrapalhar a vida do marido e dos filhos. Alguns dias atrás eu estava conversando com o Paulinho, filho do pastor Emílio, e ele me disse assim: Gilson, a depressão
é a lepra da nova geração. Eu falei com ele, me explica, Paulinho. Ele falou assim, antigamente, quando a lepra não tinha cura e nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que afastava o leproso, tirava o leproso do meio da sociedade. Hoje a lepra tem cura, é uma doença, né, já bem tratada, mas hoje a doença que está afastando as pessoas e tirando as pessoas do meio da sociedade é a depressão. Eu falei, uau, é verdade. E você sabe que no meio agora da pandemia do coronavírus, irmãos, são tantos adolescentes. Hoje eu estava conversando com outro amigo meu e ele estava me contando da dificuldade que ele está enfrentando com um sobrinho de 13 anos. Um menino rico que tem tudo, mora num condomínio de luxo, mas está deprimido. Não quer sair de dentro do quarto. Por quê? Porque perdeu o relacionamento com os amigos, porque perdeu o relacionamento nas escolas, porque não pode visitar ninguém. E as pessoas estão sofrendo tanto. Nós precisamos levar muita esperança para essas pessoas. Agora, essas pessoas que eu citei são pessoas que não conhecem a Cristo, que não sabem das verdades da palavra. Mas o que tem me assustado tanto é ver pessoas que conhecem a Cristo, que conhecem a verdade da palavra, mas elas estão paralisadas. Elas estão negando até a própria fé, até o próprio chamado. Elas estão paralisadas por causa de um espírito de medo. Queridos, eu, como uma pessoa normal, eu sou casado, meus pais são idosos, né? Meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 76 anos, eu tenho 3 filhos. Eu convivo no meio de muitas pessoas e eu tomo todos os cuidados a respeito do coronavírus. Por exemplo, aqui na igreja, a gente tem assim uma mão de obra muito grande, porque a gente faz, por causa dos cultos aqui, 5 sanitizações, né, com aquele produto quaternário de amônia, e o produto que mata o vírus. Então tem que sanitizar tudo, sanitiza todas as cadeiras, sanitiza o salão, esse ambiente todo aqui, e todo aquele trabalho. Eu, pessoalmente, tomo todos os cuidados, mas o espírito de medo não vai me paralisar. Eu estou aqui hoje pregando para você, porque eu não vou negar o meu chamado, o meu propósito, por causa de nenhum espírito de medo. E eu sei que o Senhor está comigo. Não apenas para me guardar de não ter um vírus, mas que se acontecer, ainda assim Ele estará comigo. Então eu estou te mostrando que em meio à fornalha, Deus estava com aqueles homens. Eu te mostrei que mesmo preso, Deus estava com José. Agora tem um texto que me impressiona muito, que é o texto da morte de Estevão. Porque às vezes tem pessoas que são tão infelizes no julgamento. Às vezes ela pensa, aquela pessoa estava doente e morreu. Então Deus não era com ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos nós que não vamos ser parte da geração, né, que vai presenciar, vai ver a volta de Jesus ainda vivos. Todos nós vamos morrer um dia, queridos. Todos nós. Então, todos os homens de Deus que morreram, eles não eram de Deus? É claro que era. O apóstolo Pedro morreu. O apóstolo João morreu. O apóstolo Tiago morreu. Todos morreram. E eram homens de Deus. Por isso, Jesus nos dá a garantia da ressurreição. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero ler com você aqui, a respeito da história de Estevão. Porque Estevão era um diácono que estava pregando, cheio do poder de Deus. E eles decidiram matar Estevão apedrejado. E é tão lindo que diz aqui em Atos 7, verso 60. É tão profundo para mim o que esse texto diz. Leia comigo aí, olha só. Diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com esta palavra adormeceu. Com estas palavras adormeceu. É interessante que essa palavra adormeceu no grego, está aí na sua tela para você ler.
Olha o significado dessa palavra no grego, olha aí. Fazer dormir, colocar para dormir, acalmar, tranquilizar, aquietar, cair no sono. Você consegue ver alguma conexão entre essas palavras aqui e um homem sendo apedrejado? Como é possível um homem sendo apedrejado estar sendo tranquilizado? Ele está sendo acalmado. Ele está sendo colocado para dormir. Como isso é possível? Sabe por quê? Porque Deus era com Estevão. Deus não deixou Estevão ali naquele momento sozinho para passar por aquilo sozinho, não. Existia uma aflição por fora, mas existia uma grande paz por dentro. Estevão estava em plena paz. Eu quero ler com você o último texto que eu vou ler com você hoje, que é um texto que mexe muito comigo, que é Isaías 50. Esse texto é um texto que fala sobre Jesus, um texto profético sobre Jesus. E olha a diferença entre as aflições que aconteceram por fora, entre essas aflições e o que estava acontecendo dentro de Jesus. Olha comigo, Isaías 50, versos 6 e 7. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Olha aqui, mesmo ele sendo publicamente envergonhado, ele estava ali oferecendo, ninguém o obrigou, ele estava oferecendo as costas aos que lhe açoitavam. Ele estava oferecendo, ninguém estava obrigando, Jesus estava oferecendo o rosto aos que lhes arrancavam o cabelo e lhe cuspiam. Você entende que é uma situação que externamente é uma situação para te deixar para baixo, envergonhado, humilhado, com vergonha. Mas ele disse, mesmo que estava acontecendo por fora, por dentro, eu não me senti envergonhado, porque o Senhor me ajudou, o Senhor Deus me ajudou. E aí ele fala, por isso fiz o meu rosto como um seixo. Sabe o que é isso? É um rosto firme como a rocha. Eu estou aqui e eu vou passar por isso, e eu vou vencer isso, e Deus vai me ajudar, porque o Senhor está comigo. Não temas. Vou falar de novo. Não temas. Você é vencedor sobre o espírito de medo, porque a Bíblia nos garante, você já recebeu um espírito de ousadia. Não foi dado a você, da parte de Deus, espírito de medo. Foi dado a você, da parte de Deus, espírito de ousadia. Coragem. Garra. É assim que você é a sua identidade. Nós somos nascidos de novo pela fé em Cristo Jesus. Então eu te digo, não deixa o medo te paralisar. Tome todos os cuidados com a pandemia. Tome todos os cuidados. Seja cuidadoso. Mas não deixa o medo paralisar você. Há alguns dias atrás, eu escutei o pastor Isaías Uber ministrando uma palavra e ele citou uma frase do pastor Craig Groeschel, que é pastor da Life Church nos Estados Unidos. E ele disse assim, a área em que você mais teme revela a área em que você menos confia em Deus. Então nós precisamos trabalhar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos olhar se nós estamos tendo medo
de que Deus não nos proteja em alguma área da nossa vida, ou não proteja nossos filhos. Eu acho muito lindo quando a palavra do Senhor diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por quê? Porque às vezes pode dar uma impressão assim, se a pessoa não interpretar bem, ela pode pensar assim: então se o Senhor guardar, então pronto, eu não preciso fazer mais nada, não preciso tomar cuidado nenhum. Não. O inverso desse texto, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o inverso seria: se o Senhor guardar a cidade, o sentinela não vigia em vão. Então, o Senhor está nos guardando e nós estamos vigiando. Mas eu te digo, em nome de Jesus, não seja vencido por esse espírito de medo. Você é vencedor sobre esse espírito de medo. Eu tenho certeza absoluta, o Senhor vai te guardar. Você vai tomar cuidado, mas o Senhor vai te guardar. O Senhor vai guardar seus filhos. Nós vamos tomar cuidado, nós vamos proteger as pessoas, proteger nossos idosos, nós vamos tomar cuidado, nós vamos passar álcool nas nossas mãos quantas vezes for necessário, lavar as mãos quantas vezes for necessário, não vamos levar a mão ao rosto para limpar nada, nós vamos usar máscara, nós vamos tomar cuidado na hora de entrar em casa, nós vamos tirar as roupas sujas e colocar para lá. Tudo que precisa ser feito nós vamos fazer. Mas nós não vamos ser dominados pelo espírito de medo. Nós não vamos confundir cuidado com medo. Nós não vamos confundir cautela, prudência com medo. Nós vamos ser prudentes, nós vamos ser cautelosos, mas nós não vamos agir baseado em medo. Nós vamos agir porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós e nós vamos viver e cumprir o propósito do Senhor. Eu acho interessante. E eu percebo claramente que existe uma batalha espiritual e você pode ter certeza, Satanás está muito interessado em usar essa situação para distrair as pessoas e para afastar as pessoas da vontade de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já vi muitas pessoas que dizem assim: eu não estou indo aos cultos porque eu estou tomando cuidado com o coronavírus e tal. É interessante, essas pessoas vão ao shopping, essas pessoas vão visitar parentes, chegam lá, comem com o parente, sem máscara, sem nada. Essas pessoas vão à farmácia, supermercado. E eu, pessoalmente, não conheço nenhum lugar mais difícil de haver contaminação do coronavírus do que dentro da igreja. Por quê? Porque é aqui, especificamente falando aqui da casa do Pai, é sanitizado com todos os cuidados, né? Essa empresa que tem nos ajudado tanto, que chama Bios, tem nos ajudado tanto, fornecido, né, os produtos que matam o vírus. Então é sanitizado, o ambiente fica fechado ali pelo tempo determinado e tudo. Aí todo mundo vem para a igreja, tem álcool em gel espalhado para todo lado. Todos ficam de máscara, é totalmente proibido ficar sem máscara na igreja. Ninguém que tenha qualquer sintoma pode estar dentro da igreja. Tem medidor de temperatura na porta para todo mundo que está aqui está catalogado, fez inscrição. Todo mundo que serve dentro da igreja está servindo de máscara e luva. Então é um ambiente completamente seguro. Como que as pessoas podem ter medo de ir para um ambiente tão seguro como esse? No entanto, vão para outros ambientes muito menos seguros, que não foi sanitizado, que não foi limpo, que muitas pessoas nem estão usando máscara. Por que vai para um e não vai para o outro? Eu tenho duas respostas para você, mas aqui eu creio mais forte. É que existe uma batalha espiritual. Satanás quer colocar a mão para afastar as pessoas dos mandamentos básicos da igreja. Congregar é um mandamento bíblico. Estar junto com os irmãos em comunhão é um mandamento bíblico. Porque nós fortalecemos uns aos outros, nós cultuamos juntos, a presença de Deus se manifesta no meio de nós, no meio da congregação. Então, um primeiro motivo que eu sei por que isso acontece é porque existe uma batalha
espiritual. E essa batalha espiritual está trazendo medo na vida das pessoas. Um outro motivo é que muitas pessoas realmente estão tão frias que elas nem se importam de negar a Jesus por qualquer motivo que seja. Mas hoje o meu foco é dizer para você que, biblicamente falando, você já é um vencedor sobre o espírito de medo. Eu falo com você. Não deixe Satanás enganar você, paralisar você, amedrontar você. Se você tiver que ir para a fornalha, querido, isso não significa que a bênção de Deus não está com você. Você vai ser abençoado lá no meio da fornalha. O Senhor estará contigo e o fogo não te queimará. Se você tiver que ir para uma situação difícil, como Estevão, que estava sendo apedrejado, e ele sofreu ali aquela angústia de ver as pedras vindo, eu não sei como ele estava por dentro, mas eu sei como ele estava por fora. Agora, uma coisa eu sei, a Bíblia não diz que ele ficou lá agonizando, que ele ficou lá gritando de dores. Não, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e Jesus em pé, à direita de Deus. E a Bíblia nem diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele adormeceu. O Senhor estará contigo. Há alguns dias atrás, há pouco tempo, faleceu o meu pastor, que foi meu pastor desde que eu nasci. Na verdade, desde antes de eu nascer, ele já era pastor da minha família. E ele faleceu aos 84 anos. E as pessoas que estavam presentes na hora que ele faleceu estavam tão emocionadas e derramaram tantas lágrimas, porque a psicóloga e a enfermeira que estava lá disseram o seguinte: quem é esse homem? Porque quando ele adormeceu, esse lugar ficou cheio de uma paz enorme, e ele estava em paz. Isso é a coisa mais linda. Ainda que haja aflições por fora, você tem paz por dentro. O Senhor estará com você. O Senhor é poderoso para te livrar da enfermidade, mas Ele também é poderoso para te ajudar a enfrentar a enfermidade. Ele também é poderoso para te curar da enfermidade. Ele é poderoso para estar com você. E ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Ele está nos guiando. Ele está nos ajudando. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, liberar uma palavra de que está quebrado todo engano, todo medo sobre a sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu falo que esse espírito de medo não tem poder sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que não nos foi dado espírito de medo, mas foi dado espírito de ousadia. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós, Ele está em nós. Não importa quantas aflições estão no mundo, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu profetizo que esse espírito de medo não vai mais afligir você, não vai mais perseguir você, não vai mais oprimir você. Você e sua família vão andar na liberdade que o Senhor os deu. Liberdade não é falta de algema. Liberdade é aqui, ó, dentro de você. Não importa o que está fora, como Jesus falou. Jesus diz: eu não me senti envergonhado, porque o Senhor Deus me ajudou. O Senhor Deus está conosco, não temas. Eu quero orar por você. E se você tem sentido tanto medo, se o medo tem impedido você de fazer a vontade de Deus, hoje é um dia que Deus escolheu para te dizer que você já é vencedor sobre o medo. Amém, querido? Essa palavra não tem nenhum objetivo, sabe, de acusar você. Todos nós passamos por momentos de medo. Eu também passei por momentos de medo. E essa palavra aqui, ela é fruto daquilo que eu vivi, porque o espírito de medo também tentou me perseguir, me oprimir. Mas Deus é mais. E Deus vem com a sua palavra, com a sua bondade,
E hoje eu estou aí servindo ao Senhor sem nenhum medo, sabendo que o Senhor está comigo. Eu quero orar por você, amém? Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que estão me ouvindo agora, por todos eles, por esses que estão presentes aqui, por esses que estão assistindo nesse vídeo. Eu quero orar ao Senhor que a convicção da Tua palavra venha sobre eles, que a bênção do Senhor os alcance agora de tal maneira que eles possam entender o que a Tua palavra diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Traz para cada um dos meus irmãos esse entendimento, que é o diabo que foge de nós e não o contrário. É o diabo que foge quando nós estamos sujeitos à sua vontade, quando estamos submissos à tua vontade. Aí sim, é o inimigo que foge da nossa presença, porque o Senhor está conosco. Eu te peço a bênção do Senhor sobre cada uma dessas pessoas, esses que estavam sufocados, aprisionados, oprimidos pelo medo, impedidos de fazer o que precisam e até mesmo o que amam. Eu quero declarar que eles são livres de todo medo, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém.